criar projetos para beneficiar a população. Isso é de lei. Representar a população defendendo os seus direitos. Isso é de lei. Fiscalizar as obras e a administração pública. Isso é de lei. Aqui, na Assembleia Legislativa, é de lei trabalhar pela mudança e pelo bem do cidadão. Conheça mais o nosso trabalho pelo site Assembleia Legislativa. Você participa, a mudança acontece. Olá! Uma lei municipal provocou recentemente polêmica em Cuiabá. A lei, ela autoriza a internação compulsória de dependentes químicos. Isso daí causou nota de repúdio, moção de repúdio por parte do Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso. E sobre esse assunto, nós vamos conversar com a presidente do CRP, Morgana Moura. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV, Morgana. Vamos já contar um pouquinho como é que aconteceu essa história que provocou essa moção de repúdio. Olá a todos, obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar a respeito disso. A moção, na verdade, ela foi criada por um coletivo, no qual o Conselho também é parceiro desse coletivo. Então, são várias entidades que assinaram essa moção. Esse coletivo, ele veio a partir das articulações do Fórum do Pop Rua, que é um fórum a respeito das demandas das pessoas em situação de rua, ou seja, uma instância de controle social, e também do Fórum Intersetorial Permanente de Saúde Mental de Cuiabá. Então, também é um coletivo onde várias instituições participam, assim também como os usuários de saúde mental. Então, não foi feito somente a partir do Conselho, né? Teve toda uma mobilização em torno de instituições que atuam há anos com essa demanda e participação também dos próprios usuários e das pessoas em situação de rua. Então, foi uma construção coletiva para mostrar para os legisladores que tem pessoas que trabalham com isso e as próprias pessoas que estão também em situação de rua devem opinar a respeito das legislações que são feitas para eles, né? Essa lei, ela para vocês, para todo esse fórum, ela contraria uma lei federal? É isso? Ela está contrária à norma? A gente tem uma preocupação sempre de esclarecer que as instâncias de saúde mental não são contra a internação, né? Seja ela voluntária, involuntária ou compulsória, conforme previsto dentro da Lei Federal 10.216. A questão que a gente pontua é a forma como esse recurso é utilizado de forma banal. É utilizada demasiadamente sem considerar os critérios de atendimento nivelar que é contido dentro das portarias federais. Qual que é o grande erro da nossa lei municipal? A lei não considera a avaliação do serviço de saúde. Então, dá extrema liberdade para os juristas simplesmente deliberarem pela internação, sem considerar o processo histórico de acolhimento dessa pessoa que faz o uso nocivo das drogas. E a nossa preocupação é que esse recurso, que já está sendo utilizado de forma banal, não só pelas instituições de saúde, pelos familiares, pelos próprios juristas, né, que ele acabe sendo banalizado ainda mais e que as instituições passam a ser, na verdade, instituições de clausura. E aí não é produção de saúde. Que, inclusive, na nota de repúdio que vocês emitiram, né, que o grupo todo emitiu, vocês trazem um histórico também sobre a luta antimanicomial, né, que desde a década de 80 vem se buscando, né, um tratamento mais humanizado. As famílias muitas vezes internavam, né, os seus doentes mentais, né, os seus dependentes, às vezes para fugir de uma realidade, né? Conta um pouquinho para a gente dessa história, Morgana. A gente pensar a nossa lei de reforma psiquiátrica é uma lei muito recente, ela é de 2001, né? E esse processo de construção dessa lei, ela iniciou no nosso país na década de 80 com o movimento dos trabalhadores de saúde mental, questionando esses espaços de acolhimento das pessoas na situação de sofrimento mental. Como não havia espaços que de fato propiciasse a produção de saúde, começou a se pensar, a partir das referências europeias principalmente, espaços em meio aberto. Porque se eu entendo que a crise era desencadeada não somente a partir do sujeito, mas é desencadeada pelos fatores externos, né? A crise, ela envolve terceiros.
eu preciso também lidar com esses fatores externos que desencadeiam a crise, seja nos casos de transtorno mental ou no caso de dependência também. Então, pensando nisso, foi criado estratégias em meio aberto, são estratégias extramuros, para fazer o atendimento considerando a convivência da pessoa em sociedade. Isso para transtorno mental e também para dependência química. A dependência química, quando foi feita a reforma, ela ficou um pouco ainda em stand-by, como se estivesse sempre vinculada. Mas os usuários do serviço de saúde mental que estão no serviço por conta de dependência química têm suas especificidades, né? Tem muitas diferenças dos quadros clínicos, seja em termos de consciência, orientação, e exigem um atendimento específico. Não necessariamente quem faz uso das drogas, ilícitas principalmente, está no quadro de dependência. Há critérios internacionais legitimados cientificamente para se definir o que é uma dependência química. A gente tem uma leitura muito rasa hoje do que é dependência, sempre atrelada ao consumo das drogas, né? E aí a gente não considera, por exemplo, que o consumo de álcool, né, ele também pode ser uma dependência, mas ele não é visto, porque às vezes é socialmente uma droga lícita, utilizado. Né? Mesmo sendo hoje mundialmente considerada a pior droga que existe. Né? Então, nesse processo histórico foi justamente pensado nessas especificidades e considerar que o adoecimento mental, o sofrimento mental, ele é desencadeado por terceiros, né? E a internação, ela está contida dentro da portaria, dentro da lei federal, aliás, mas como último recurso quando todos esses já foram utilizados. Prevê o processo de medicação, prevê as intervenções psi, mas a internação ela é o último recurso. E essa internação deve ser feita onde, então? Deve ser feito em um hospital geral, com o leito psiquiátrico, não em hospital psiquiátrico conforme utilizava-se anteriormente. Tanto que a nossa lei federal, ela prevê o gradativo fechamento dos hospitais psiquiátricos. Sim. Nós tivemos em Cuiabá uma recente polêmica quando houve ali a demolição dos imóveis da Ilha da Banana, né? Para quem é de fora e não conhece, numa situação um pouco menor que São Paulo, mas aconteceu como em São Paulo, na Cracolândia, que foi lá e tirou todo mundo e tal. Aqui houve o caso da Ilha da Banana, que é uma região que tem que ser demolida para as obras do VLT, e ali era uma região de muito uso de moradores de rua, usuários, né? E vocês acompanharam essa situação, né? Como é que está hoje essa situação, Morgana? Você inclusive estava ali na demolição. Conta um pouquinho pra gente o que você viu, que o que a gente ouve, o que a gente percebe na cidade é o que aconteceu em São Paulo. Saíram de lá e foram para um outro lugar, ali no caso próximo no Morro da Luz, né? Houve essa intervenção, que foi uma articulação entre governo estadual e governo municipal, ela foi pensada somente num caráter técnico-urbanístico, né? E aí, nesse sentido, a gente sempre considera como válido, até mesmo porque era um lugar insalubre, é um lugar que deve dar espaço para outros locais, como o Largo do Rosário, que vai ser construído, né? E a gente considera, assim, muito válido. A questão eu tenho que entender que ali tem vidas que demandam daquele espaço para sobrevivência. Então, preciso fazer estratégias de intervenção para acolher essas pessoas no âmbito da saúde, no âmbito da assistência social. Houve reuniões anteriormente a isso, mas as instituições que fazem o atendimento relacionado a isso não foram convidadas para construir as estratégias juntos. Então, no dia da demolição, que foi no início da demolição, né, que foi no domingo, não tinha ninguém da saúde, não tinha ninguém da Secretaria de Assistência Social, né? O coletivo, eu falo coletivo porque estavam CRP, Cresce, né? Todas as instituições que atuam, estavam lá ajudando as pessoas em situação de rua que utilizavam aquele espaço como moradia, mas não viu nenhuma intervenção do âmbito público, né? E aí a gente questiona que medida a gente pensa aí nas estratégias de atendimento ou possibilidade de recuperação dessa pessoa se eu não dou acesso aos direitos fundamentais dela, né? Então, houve de fato, talvez em proporções menores, uma intervenção igual em São Paulo, que foi uma intervenção baseada no modelo de higienização. Após debater com o gestor que estava lá,
a gente conseguiu com que os usuários permanecessem em um dos prédios ainda que ficou ainda em processo de demolição tardia. Tanto que agora acabou o prazo dele e foi pensado, em âmbito municipal, o aluguel de uma casa para que essas pessoas pudessem ir. E aí, novamente, a gente questiona a respeito de como que está sendo montada a estratégia para o acolhimento dessas pessoas. Né? Porque não adianta eu dar um aluguel social, não adianta eu pegar uma casa e colocar todo mundo lá, se eu não penso no atendimento psicossocial. Né? Se novamente, vou repontuar, se novamente a gente considera que a crise envolve um contexto histórico, social, político, econômico, esses fatores precisam ser trabalhados. A gente sabe que Cuiabá não é diferente, acho que grande parte das cidades vive essa situação, não tem estrutura para atender essa demanda, essas pessoas, não tem, né, o que você acha que seria o mínimo necessário para que o poder público, para que a prefeitura, o governo do estado consigam oferecer para atender essas pessoas? Primeira coisa, seria muito interessante se os nossos legisladores e gestores chamassem as referências locais para debater essa demanda e construir coletivamente as ações. Se a gente for fazer uma avaliação de como que está hoje, por exemplo, a rede de atenção psicossocial em Cuiabá, ou até no âmbito estadual, que estava parada, os 16 projetos da RAPS estavam parados até início desse ano, não há, de fato, uma comunicação entre quem atua diretamente nesse serviço. E, como não há uma comunicação, quem atua diretamente no serviço, quem tem um conhecimento técnico e científico na área, os legisladores, por exemplo, também não têm conhecimento de muitas coisas já construídas dentro da cidade, dentro do estado. Cuiabá, por exemplo, tem recurso para construir CAPS 3 desde 2012, parada. Nossa. E aí a gente questiona por que não foi nem sequer procurado o terreno para construir esse recurso que agora estão procurando nas pressas a possibilidade de construir para que não seja devolvido o dinheiro para o Ministério da Saúde. Sim, né? Na mesma medida, a gente questiona em âmbito estadual, por exemplo, os projetos de lei pensado para financiamento de instituições autodenominadas como comunidades terapêuticas, né? Que não são instituições de tratamento de saúde, são dispositivos comunitários que acolhem as pessoas em caráter residencial, transitório, não fazem tratamento de saúde, mas estão previstos, por exemplo, indicações de deputados para que repassem o dinheiro da Secretaria de Assistência Social para essas instituições. Ou a construção de emendas parlamentar para instituições. Então, há no estado, por exemplo, municípios que gastam 1 milhão, 2 milhões com essas instituições, e dinheiro que poderia ser revertido para assistência social, para a construção de albergues, ou para a própria saúde, para intensificar ou melhorar a rede de atenção psicossocial. Então, a falta de conhecimento sobre como deveria funcionar o serviço de saúde mental, que é justamente convidar quem está atuando na área técnica, convidar quem são os pesquisadores, convidar quem atende os usuários na independência química, faz com que a legislação seja montada, as intervenções em âmbito de gestão seja montada a esmo. E muitas vezes o recurso acaba sendo jogado fora. É um grande mal, infelizmente, do nosso poder público, da política que é praticada, né, no Brasil, infelizmente. Morgana, você falou, existem as instituições aqui, a gente já, acho que está indo com mais de quase 20 minutos de conversa, mas eu ainda queria comentar com você. Nós recebemos aqui o Raul Lázaro, que é do projeto Hip Hop, você o conhece, né? Eu queria comentar com você um pouco isso também. A despeito de toda essa realidade, né, e que infelizmente das coisas que não funcionam ou que não se conversam e tal, existem os projetos, existem as pessoas, que no caso do Raul, por exemplo, ele contou aqui pra gente como é que foi a história dele, como é que ele conseguiu se livrar, ele está há 7 anos limpo, e hoje, assim, ele batalha por essas pessoas, ele estava lá também, ele vai atrás do pessoal que saiu da Ilha da Banana, e a gente vê que existem essas alternativas, digamos, né, para as famílias que vivem essa realidade, porque o que muito se critica é que, tá, mas aí o meu parente, ele, termo técnico, termo popular, né, vive drogado, não sabe o que quer, vive em outro mundo, tá, eu não sei o que fazer. E as pessoas
às vezes acabam concordando com esse tipo de atitude, porque no desespero também estão doentes, né? Os familiares também se adoecem. Mas assim, eu queria que você comentasse um pouquinho isso. Esses projetos são importantes? Quais são as alternativas que as famílias podem buscar? Qual é o primeiro passo? Que tipos de profissionais? Um início desse caminho aí para então a busca de uma solução, de ajudar o seu parente que vive na dependência química. A história do Raul é muito interessante, né? Principalmente o trabalho dele como ativista no acolhimento dessas pessoas, e mostra como a gente pode ter outras estratégias para lidar com a situação de dependência química. Quando a gente vai falar de dependência química, é muito importante a gente ter clareza do que é dependência química enquanto uma patologia. Né? E não necessariamente parar faz parte de nosso ideal. Como intervenção em saúde mental, a gente considera primeiro as estratégias de redução de danos relacionados ao consumo da substância. Então, parar pode ser uma possibilidade. Primeira coisa é pensar quais são os cuidados em saúde, cuidados sociais em torno dessa vida. Então, estratégias como as intervenções em música, o cuidado social, moradia, saneamento básico, alimentação, né, é considerado como prioridade. Os modelos de redução de danos foi justamente pensado para as pessoas que não conseguem parar de usar droga, ou aquelas mesmas que não querem parar, mas conseguem construir as suas estratégias de redução de danos. Nós usamos drogas porque nós somos humanos, desde que humanidade é humanidade. Usamos drogas para um processo de cura, quem nunca tomou um chá de boldo, né? Usamos drogas para elevação espiritual e usamos droga para interação. Né? Então, as drogas sempre vão existir. A questão é pensar qual é a relação que as pessoas têm com a substância sem demonizar a substância e, consequentemente, demonizar as pessoas. Sair do julgamento ideal, moralista, de um ideal de vida baseado na moral e pensar em ações pragmáticas. E, nesse caso, é importante a família buscar também ajuda? A família é muito importante buscar ajuda porque ela está inserida no processo dele também de adoecimento, assim como no processo também de atenção em saúde. As famílias a gente sempre orienta de que existe serviços de qualidade, sim, né, que possam estar orientando o seu familiar, seja no Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, ou até mesmo na Unidade Básica de Saúde. A Unidade Básica de Saúde, ela também compõe a rede de atenção psicossocial como suporte também para as pessoas em situação de dependência química. Né? Então, toda a rede de saúde foi pensada também nesse sentido. É importante procurar ajuda, né? Basicamente, até porque é uma forma de pressão. Né? Às vezes as pessoas têm medo, se escondem, né? E vivem ali um drama em silêncio, as famílias, né? Meio que se protegendo, e aí, como você demonstrou aí, acaba não chegando essa demanda no poder público, e é uma forma também de pressionar, né? As pessoas buscarem, cobrarem. E só para finalizar, sim, fica à vontade. Não tratar de forma hipócrita também, lidar de forma hipócrita com o usuário, né? Entender que, por exemplo, eu preciso lidar com o adoecimento, ele precisa estar também presente na saúde. Eu não peço, por exemplo, para uma pessoa que está com câncer, deixar o câncer para fora para ele ser atendido dentro da instituição. Eu não peço, por exemplo, alguém que tem diabetes parar totalmente, acabar seu consumo total de açúcar, senão eu não vou atendê-lo dentro da instituição. Né? Eu não peço para ele deixar a doença para o lado de fora para lidar com ele. Né? Eu preciso lidar com ele em sua complexidade. Sem julgar, né? Sem julgar. Morgana, muito obrigada pelas suas informações, e quando tiver também uma repercussão, algo que vocês tiverem de novo dentro dessa luta de vocês, a gente está à disposição para divulgar. Muito obrigada também. E o CRP está à disposição não só da mídia, mas também de toda a sociedade. Pode entrar em contato conosco ou pelo próprio site também, crpmt.org.br. Ok, muito obrigada. Nós conversamos hoje com a presidente do Conselho Regional de Psicologia em Mato Grosso, Morgana Moura, falando um pouco sobre a realidade em Cuiabá e em relação à internação de dependentes químicos, porque houve a aprovação de uma lei municipal
determinando a internação compulsória, né? A gente vive em Cuiabá uma situação parecida, similar com São Paulo, em que há uma política para retirar os usuários, né, de um lugar para o outro e não se oferece um atendimento mais humanizado, com mais estrutura. A Morgana falou aqui uma informação muito importante, muito interessante. Existe recurso desde 2012 para a construção do CAPS 3 e até hoje não foi feito, e agora estão na correria aí para tentar cumprir essa determinação para não se perder o recurso. Então, você que tem alguma dúvida, como ela falou, você pode buscar informações do Conselho Regional de Psicologia, que também, junto com outros órgãos, fez aí uma moção de repúdio. Vou repetir aqui o site do CRP, é crpmt.org.br. Convido você a compartilhar essa entrevista, a levar adiante essa informação. É a sociedade que tem que pressionar, que tem que cobrar do poder público atuações que são por determinação legal. Então, você pode acessar o RD News lá no RD TV, ou o próprio canal do RD News no YouTube, ou mesmo você que está assistindo aqui pelo Facebook, pode também compartilhar, curtir, e a gente se vê na próxima.